Opa, Nozel aqui hoje vindo para mais um vídeo, senhores, tá? E dessa vez temos sagas, tá? Sagas, vídeo de sagas. E, bom, hoje estou eu, o café e as nossas sagas. Dessa vez temos bastantinha saga, tá? 4 sagas. E vamos tomar um gole de café para começar. Deixa um gostei se tu gostar desse vídeo, se inscreve no canal se tu quiser, tá? Se for novo por aqui, se inscreve, compartilha se tu quiser, comenta se tu tá pegando alguma dessas sagas e o que tu tá achando delas. E bom, seja bem-vindo ao vídeo de sagas e também ao grupo do WhatsApp do Nosreal. Entra na sala da justiça, senhores. A gente tá sempre por lá interagindo e conversando sobre quadrinhos, sobre DC, sobre séries, sobre jogos, sobre TV. A gente tá conversando sobre quadrinhos em sebo, livrarias. A gente tá conversando sobre tudo, senhores. Novidades da DC. Então, vem falar com nós, vem. E ajudar a gente a configurar a terceira reunião de condomínio do grupo, senhores. Já tivemos duas muito boas. Vem ajudar a gente com a terceira. E bom, sem mais enrolação, vamos começar. Temos aqui a saga do Batman, volume 31. Saga do Superman, volume 2 da segunda temporada. Saga dos Novos Titãs, volume 3. E Saga da Liga da Justiça, volume 14. Vamos começar por essa ordem? Temos aqui Liga da Justiça, senhores, volume 14, tá? A primeira temporada ainda. Lembrando que a saga da Liga da Justiça termina no número 16, a primeira temporada. Compilando tudo isso aqui, beleza? E bom, temos aqui roteiros do nosso queridíssimo Mark Waid e arte principal é complicado. Principal do Brian Hitch. E aqui a gente segue aquele gancho que foi estabelecido no final da HQ passada, onde os alter egos da Liga da Justiça se separaram dos seus corpos, senhores. Para quem não lembra, o Batman foi separado do Bruce Wayne, Clark Kent foi separado do Superman e assim por diante. E a gente acaba vendo como essas pessoas acabam tendo que lidar com essa identidade separada, porque não é algo normal. E enquanto a Liga da Justiça lida com esse fato, ao redor do mundo, pessoas começam a receber desejos, senhores. Por mais perigosos que eles sejam, vários desejos ao redor do mundo começam a ser atendidos. Desde virar um gigante, a guerra, muitos desejos começam a acontecer. E basicamente toda essa confusão é causada por causa de seres de outra dimensão. Esses seres acabam concedendo desejos. E um dos desejos que aconteceu foi que eles tivessem mais tempo, algo nesse gênero. E basicamente a Liga da Justiça foi separada da sua contraparte para poder lidar com coisas maiores, digamos assim, e ter mais eficiência. A gente acaba vendo a Liga da Justiça tentando se juntar novamente e salvando o mundo. A gente vê também o impacto que isso causa na vida das pessoas, afinal, o Wally West, com tempo e sem poderes, o que ele faz? Como age o Clark Kent sem poderes? Como o Superman seria se não tivesse a parte humana? Como o Batman seria se ele não fosse humano não, se ele não tivesse o lado Bruce Wayne. E Bruce Wayne se não virasse o Batman, o que ele faria da vida? Ele seria um riquinho mimado, tá? Já vou adiantar. E basicamente a gente acaba vendo a Liga da Justiça entrando em confronto com esses seres de outra dimensão, que são esses caras aqui, ó, tá? E eles ajudando esses seres. Mas no final de tudo, a gente acaba descobrindo que esses seres não queriam ajudar a Liga da Justiça, mas queriam assumir o controle do ID, que é o que estava causando todo esse distúrbio no mundo, concedendo desejos a torto e direito. Logicamente, a Liga consegue retomar o controle e manda os inimigos de volta para a dimensão deles. É uma história muito boa, tá? É uma história muito boa mesmo, porém tu tem que ter pegado o quadrinho passado para te conseguir entender. Então, se tu pegar a Saga da Liga da Justiça, número 14, sem ter lido a 13, vai ser difícil tu entender. Mas é muito boa, tá? É muito boa mesmo. No final dessa história, a gente acaba sendo enganchado com outra, aonde os marcianos brancos voltam a atazanar a face da Terra, senhores, tá? Depois de muito tempo sumido, os marcianos voltam a incomodar o planeta. Essa história vai se resolver no próximo volume, tá? Como a gente pode ver aqui
no querido e famigerado continua na próxima edição. E muita coisa tá para acontecer, tá? Porque essa história dos Marciano Branco já tá prometendo bastante e ela mal começou. Mas tá aqui a saga da Liga da Justiça, segue muito bem com roteiros do Mark Waid e desenhos do Brian Hitch, é um dos pontos altos das sagas. Vamos agora para a saga dos Novos Titãs, o volume 3 dessa saga. Temos aqui a capa, temos aqui a lombadinha e temos aqui a contracapa, com tudo que ela compila. Essa HQ vai compilar a história principal dos Jovens Titãs, porém também vai compilar Beast Boy, como vocês podem ver, que é um especial do Mutano. HQ escrita pelo nosso querido Jeff Jones e desenhada por Mac McCone, beleza? E também tem outro cara que desenha as histórias do Mutano. E aqui a gente vai ver a continuação do arco do Irmão Sangue, aonde os Jovens Titãs vão acabar enfrentando o Irmão Sangue, que tem um novo líder, que é um jovenzinho que faz besteira, tá? Não tem como resumir de outra forma. A gente também acaba vendo a volta da Ravenna para o mundo dos vivos e ela sendo acolhida pelos Titãs, o que é bem legal, né? Só por isso já é bem legal. Esse novo líder causa bastante trabalho para os Jovens Titãs, porque ele consegue absorver os poderes, o que acaba causando uma união entre Titãs e Exterminador. Cara, é uma HQ muito boa e muito divertida. Ainda mais pra quem é fã dos Jovens Titãs e gosta desses personagens, vai ter um prato cheio, cara. A gente vai ver eles enfrentando uma galeria clássica de vilões que são o Exterminador, a Igreja do Irmão Sangue, a gente vai ter a volta da Ravenna. Tudo isso escrito de uma forma muito boa pelo Jeff Jones e consegue interligar essas histórias de uma forma bem bacana e não deixar chato. São histórias que são dinâmicas e que funcionam, porque ele consegue trabalhar muito bem todos os personagens, desde o Kid Flash, que é novo na equipe, até o Mutano, que já é um cara da velha guarda. A gente acaba vendo a resolução desse confronto, com os Jovens Titãs vencendo o Irmão Sangue, logicamente, porém a gente também acaba vendo que o Irmão Sangue não morreu totalmente. O rapazinho que estava fazendo todas aquelas besteiras ficou preso no inferno, aonde ele ganhou um novo exército, mais poderoso, diga-se de passagem. Então a gente ainda vai ver esse personagem por essas bandas. E a gente também vê a Rose fazendo isso aqui, ó. Ela quer ficar igual o Exterminador, então ela pensa que forma melhor que isso, que perdendo a visão também. E... bom, filho de peixe, peixinho é, tá ligado? Tá lá, tá igual o Exterminador. Pro mal ou pro bem tá igual. E depois disso a gente vai acompanhar uma história do Garfield, senhores, aonde ele volta para Hollywood e acaba se metendo em muita confusão. Ele tenta retomar a vida dele em Hollywood e tenta voltar ao estrelato, porém um assassinato acontece e ele se torna o principal suspeito, até porque o assassino tem os mesmos poderes que ele, também fica verde e tem a cara dele, então realmente ele é bem suspeito, tá? Realmente ele é bem suspeito desse assassinato. Não tem muito o que falar dessa HQ, ela não termina o arco dela aqui, mas ela é boa, tá? Essa HQ do Logan é bem boa. Eu gostei da história paralela do Mutano. A gente vai ter também uma fichinha dos membros dos Jovens Titãs, e a história do Logan vai ser concluída no próximo volume, com a participação especial do nosso querido Dick Grayson, o Asa Noturna. Tá aqui, Saga dos Novos Titãs segue sendo também uma das melhores sagas, com uma fase fenomenal do Jeff Jones, tá? Que tá sabendo escrever os Titãs de uma forma muito boa, então pega, tá? Se tu quer ler algo muito legal e que tem cheiro de Jovens Titãs, pega a Saga dos Novos Titãs. Temos também a Saga do Superman, volume 2 da segunda temporada. Temos aqui a capa, temos aqui a lombada, temos aqui a contracapa e tudo que ela compila, que é bastante coisa, diga-se de passagem. Aqui, senhores, a gente vai ter roteiros de uma galera, como vocês bem sabem. A gente vai ter roteiros de uma rapaziada: Dan Jurgens, Roger Stern, Gary Ordway e Bill Messner Lopes. Alguns fazendo histórias curtas, outros fazendo histórias longas. E a primeira história
é uma história do Jerry Ordway, que ela basicamente continua a saga da Blaze, que é aquela vilã nova que se apresentou vivendo no inferno. E basicamente o Superman é obrigado a lutar no terreno dela para tentar recuperar o jovem Jimmy Olsen e o filho do Pennywise. A gente acaba vendo que as coisas fogem do controle, e essa é uma HQ que ela tem um subtexto sobre o valor da vida que é muito legal, tá? A gente acaba entendendo que perdas aconteceram e que foram necessárias, tá? A segunda parte ela é escrita pelo Dan Jurgens e ele escreve muito bem, cara. Porque a gente tem um confronto muito bacana do Superman no submundo, enquanto na Terra a gente é apresentado a perda desse jovem que é o filho do Perry White, que também é filho do Lex Luthor, tá? Mas isso é meio jogado, então eu não vou comentar muito. E cara, é muito interessante a gente ver como esse jovem importava para as pessoas. E como, apesar dele parecer um personagem que muitas das vezes é coadjuvante, quando ele morre, porque ele morre nessa HQ, tá? A gente sente isso. A gente sente o peso da morte, o Superman sente e isso reverbera por todo o universo do Superman. Isso é muito legal. É muito legal tu ver que de todos os personagens que foram estabelecidos nessa saga do Superman, todos eles são sentidos, todos eles têm um fim, todos eles têm um começo. E a morte te faz pensar sobre isso. A morte do filho do Perry acaba te fazendo refletir sobre a vida, tá ligado? Bom, no fim ele foi pro céu, tá? Diga-se de passagem. Fica esse detalhe. Ele foi pro céu, mas a gente tem a perda de um personagem bem interessante, tá? Que foi formado na saga do Superman. A gente tem a morte do filho do Perry White. Na segunda parte, senhores, a gente vai ter a volta do Homem dos Brinquedos, onde ele basicamente rapta várias crianças, historinha escrita pelo Roger Stern. É uma história bem curta, tá? Onde ele rouba várias crianças e leva elas para uma outra, não é uma outra terra, para um esconderijo. E lá ele brinca com elas e cria brinquedos e o Superman vai atrás e resgata. É isso, cara, é literalmente isso essa história. Não é uma história ruim, é uma história que ela é interessante, porém ela não é das melhores, ela é meio fraquinha, porque o vilão também não é dos melhores, então não tem muito o que falar dela. E no final a gente vai ter a maior história desse encadernado, que é a história desse garoto aqui, tá? Basicamente, esse garoto é um garoto que ganha superpoderes, e ele é árabe. E esse vai ser o foco dessa HQ, tá? Vai ser o foco desse último arco da HQ do Superman. Historinha escrita por Bill Messner-Loebs, beleza? E nessa HQ a gente vai acompanhar a trajetória desse jovem árabe ganhando superpoderes. E essa é uma HQ que vai tratar muito sobre xenofobia, tá? Ela vai trazer muito medo dos imigrantes quando eles estão nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo, né? Quando alguém que é de outro país chega em um país novo. É uma HQ que vai tratar muito sobre preconceito, vai trazer o Lex Luthor como o principal vilão dessa história. E ela é muito interessante, cara, porque ela lida de uma forma diferente com esses assuntos. O Superman, ele não consegue intervir totalmente nesse problema, afinal ele também é temido por esses imigrantes, que viram o Superman acabar com a terra deles em um momento das sagas, que eu não lembro bem ao certo qual que é o volume. Então a gente acaba tendo essa história que é interessante, tá? Não é espetacular, não é muito boa, mas é uma boa história que traz temas relevantes. Em alguns momentos ela acaba sendo meio tosca, tá? Diga-se de passagem. Mas no geral ela é uma história muito boa, porque o tema que ela trata é muito atual e é muito preciso, tá ligado? É um tema necessário e ela trata de forma bem delicada e bem interessante. No final, logicamente, dá tudo certo. O Lex Luthor é derrotado, mas sai impune após dar uma declaração. E é isso, cara. Temos aqui a saga do Superman, volume 2. Uma HQ muito boa, tá? Com uma história fraca, uma história muito boa e uma história boa. Essa é a saga do Superman, volume 2. E para fechar, nós temos a saga do Batman, volume 31. Temos aqui a capa.
temos aqui a lombada, temos aqui a contracapa e tudo que ela compila. E bom, na primeira história a gente vai ter roteiros do nosso querido Alan Grant, beleza? E a gente vai acompanhar um patriota, senhores. Um patriota no seu auge do patriotismo, com uma das páginas mais bonitas que eu já vi na HQ, que é essa aqui. Essas duas aqui, olha que, cara, que desenho absurdo e que roteiro legal. Que é o Alan Grant dando o show dele de sempre, né, cara, nos roteiros. E nessa história a gente vai ver o Batman derrotando um patriota ao extremo, cara. Um super soldado criado pelo governo dos Estados Unidos que tentou ser apagado, mas que acabou sendo vazado para a mídia depois que o Batman se envolveu no processo. Na segunda história, a gente vai ter novamente o Alan Grant, porém com um grupo de criminosos de classe C de Gotham City tentando virar criminoso de classe A. Para fazer isso, eles sequestram vários figurões de Gotham City e cobram por um resgate. Mas para provar que eles são realmente maus, eles vão matar esses figurões. Alguns sabem dessa morte, outros não sabem dessa morte. Então esse é o grande dilema que essa HQ traz. Até onde vale a pena tu ir? Tá ligado? Qual é o limite para te ser um vilão? Porque para ele não tem limite. Ele só quer ser levado a sério e ficar rico, então ele quer matar. Mas os outros só querem ficar rico, então a morte não interessa a eles. É uma HQ bem legal, tá? Que traz uma investigação bem interessante e acaba trazendo personagens diferentes nos radares do Batman. Porque não é todo dia que a gente vê o Homem-Calendário, o Homem-Gato e o Mariposa, se eu não me engano é o nome do outro, planejando crimes em Gotham City, tá ligado? E dá certo, tá? E dá certo. Então acaba se tornando uma HQ muito legal, que tem os roteiros do Alan Grant, então o roteiro é muito bom. Os desenhos são do cara que fez o Longo Dia das Bruxas, então também são bem legais. E é legal tu ver esses vilões ganhando destaque, digamos assim, e tentando ser levado a sério. Traz uma proposta diferente pra HQ. Então segue sendo uma HQ muito boa, a saga do Batman, tá? Que eu tô me divertindo demais lendo. E depois a gente vai ter uma história curta sobre um parto que deu errado, uma mulher acabou morrendo e o pai da criança quer vingança. Só que ele não quer vingança do modo tradicional, ele só quer mostrar para as pessoas o dano que aquela morte causou na vida dele. Porém, as pessoas que causaram esse dano querem a morte dele. É uma história legal, tá? É uma história muito boa também, muito bem desenhada, é outro ponto importante dessa HQ. Eu gostei, tá? Eu gostei dessa história. Por mais que ela seja curta, o estilo que ela traz e a lição que ela traz, que o vilão não é o cara, tipo, que trouxe os caras pra lá, mas sim os caras que estavam lá e que, teoricamente, eram as vítimas, isso já é bem interessante. Também escrita pelo Alan Grant. E no final a gente tem uma história aleatória, tá? Escrita pelo Mike W. Barr, se eu não me engano é o nome do cara. Isso aí mesmo. E, cara, é uma história do cara de barro. Uma história bem tanto fez, tanto faz, então eu não vou dar enfoque nisso aqui não, tá? Me desculpa. Tá aí. E bom, agora vamos para uma parte difícil do vídeo, que é qual é o melhor e qual é o pior. Em quarto lugar, eu acho que eu deixo a saga do Superman, tá? Volume 2. Uma HQ muito boa, mas que tem uma história ruim e outra boa. Então, em quarto lugar, eu acabo deixando a saga do Superman. Em terceiro lugar, eu vou deixar a saga da Liga da Justiça. Que tem uma história muito boa, tá? Que é essa história dos desejos e das contrapartes separadas, é muito boa. Porém, em alguns momentos ela se perde um pouco. Então, por isso eu vou acabar deixando ela em terceiro lugar, mas ela é muito boa. Em segundo lugar, eu vou deixar a saga do Batman, que tem 13 histórias muito boas, tá? Simplesmente maravilhosas. Eu amei a saga do Batman, volume 31, mas ela tem um defeito, que é essa última historinha aqui, ela é bem ruim, cara, e bem tanto fez, tanto faz, tipo, ela não precisava estar aqui, tá ligado? Foi colocada aqui só pra ter mais página, mas ela não tem sentido nenhum tá aqui. Então tá aqui, em segundo lugar tá esse, e em primeiríssimo lugar, a saga dos Novos Titãs, que foi a HQ que eu mais me diverti lendo dessas, porque a saga principal é muito boa e a história extra
do Mutano, que tinha tudo pra ser ruim, foi muito boa também, cara. E eu acabei me divertindo muito. É um personagem que foi muito legal ver ele ganhando destaque e da forma que ele ganhou destaque. Tá aqui, meus melhores das sagas, beleza? No mais é isso, valeu.